Eu sou a professora Maria Helena e nessa aula nós vamos falar sobre adição e subtração com monômios. Se esse assunto é de seu interesse, por favor, acompanhe a aula até o final. Se ainda não estiver inscrito no canal, por favor, se inscreva. E ao final, se tiver gostado do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e principalmente de compartilhar. Meu muito obrigada e vamos à aula. Para poder somar ou subtrair monômios, é necessário que eles sejam semelhantes. Se você não assistiu à aula de semelhança de monômios, eu vou deixar indicado aqui em cima, por favor. Não esqueça, vá lá e assista para que fique mais fácil esse conteúdo. Então, quando é que os monômios são semelhantes? Quando a parte algébrica for igual. Então, nesse caso aqui, xy, xy, xy. Então, eu posso somar ou subtrair. E eu vou somar ou subtrair os seus coeficientes. O que é coeficiente? É a parte numérica. Então, eu vou separar lá. 5 menos 11 mais 8, que são os coeficientes, e vou copiar a parte algébrica. Então, a parte literal eu estou copiando. Ó. Coeficiente 5, não tem nada que é mais. Menos 11 mais 8. E aqui eu copiei a parte literal, tá certo? Então, tenho 5, devo 11, vou ficar devendo 6. Devo 6 sem o 8, vou ficar com 2. Então, 2xy é o resultado dessa soma. O que eu fiz? Primeiro, eu vou verificar se a parte literal é igual. Se for igual, eu estou separando os coeficientes. Então, 5 menos 11 mais 8. Aí eu desenvolvi a operação aqui. 5 menos 11 menos 6. Menos 6 mais 8 vai dar 2. E copiei a parte literal. Tá certo? Então, o resultado dessa minha adição é coeficiente 2 e parte literal xy. Eu fiz as contas com o coeficiente e só copiei a parte literal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é olhar se a parte literal é igual. X ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Qual que é a próxima coisa? Quais são os coeficientes? 7 mais 2 menos 3. E vou copiar a parte literal. 7 mais 2, 9. 9 menos 3, 6x ao quadrado, certo? Então, eu só faço a operação com a parte literal. Desculpe, só faço a operação com a parte numérica. A parte literal eu apenas copio. E agora, eu tenho ax, bx e bx. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as operações com os coeficientes do ax e depois as operações com o coeficiente do bx. Então, quais são os coeficientes do ax? 3 menos 12. Aqui eu vou copiar o ax. Mais, quais são os coeficientes do bx? 5 menos 20, bx, igual. Tenho 3, devo 12, vou ficar devendo 9ax. Mais, aqui vai dar negativo dentro do parênteses. 5 menos 20 dá menos 15 bx. Lembrando que para tirar o parênteses eu tenho que fazer o joguinho de sinal. Sinais diferentes é sempre menos, né? Então, menos 9ax menos 15 bx. Esse é o resultado da minha expressão algébrica. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho y, z, x, y e z. Então, primeiro, o x só tem 1, então eu já vou copiar lá. 3x mais. Agora eu vou colocar os coeficientes do y. Então, são 15 menos 12. Y. Falta o z, então, mais menos 4 mais 20, z. Então, 3x mais 3x mais. Tenho 15, devo 12, vou ficar com 3y mais. Devo 4, tenho 20, vou ficar com 16y. Agora eu vou tirar os parênteses. Tudo mais, né? Então, 3x
Sinais iguais, mais 3y. Sinais iguais, mais 16, aqui é z, desculpe, mais 16z. Então, voltando, eu separei os coeficientes do y, o x eu copiei porque só tinha ele, não tinha com quem somar ou subtrair. Separei os coeficientes do z, fiz as operações com os coeficientes do y e fiz as operações com o coeficiente do z, tá certo? E quando os coeficientes são fracionários, o que eu tenho que fazer mesmo? Vocês lembram? Ó, mínimo múltiplo comum, né? Deixar o denominador igual. Se você não viu a aula de mínimo múltiplo comum, ela vai estar aqui, ó. Volte lá e assista para que você não tenha dúvida sobre o que estamos fazendo aqui. Então, quando eu tenho uma soma de frações e os denominadores são iguais, eu tenho que encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador. Então, para isso, eu tenho que encontrar o mínimo múltiplo comum. E fazendo a decomposição, nós vamos encontrar que o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4 é 12. Então, as minhas frações vão ter denominador 12, né? Qual foi o número que eu multipliquei o 2 para ele virar 12? Então, 2 vezes 6 dá 12. Tudo que eu faço no denominador, eu tenho que fazer também no numerador. Então, 6 vezes 1 dá 6. 6 e 12avos é equivalente a 1/2. O 3 foi multiplicado por 4. Então, eu tenho que multiplicar também o 2 por 4. 2 vezes 4, 8. 8 e 12avos é equivalente a 2/3. Não esqueça que equivalência de frações também tem um vídeo lá atrás, está indicado aqui também, para que vocês possam ver e entender o que estamos falando aqui. O 4 foi multiplicado por 3, então 3 vezes 1, 3. Agora os denominadores são iguais, então eu vou copiar o denominador e fazer as continhas com o numerador, né? Muito bem. 6 mais 8, 14. 14 menos 3, 11 e 12avos, e vou copiar o A. Tá certo? Vamos ver mais um exemplo? E agora? AX, BX, não posso somar, né? AX, opa, esse eu posso somar com esse e esse com esse. Então, primeiro vamos separar, né? Então, eu tenho lá 3 mais 2/3 de AX, mais menos 1/4 mais 2/5 de BX. Agora eu já sei, mínimo múltiplo comum. Como aqui não tem denominador, o denominador eu já sei que é 1. E o mínimo entre 1 e 3 é 3, né? Essa aqui eu não mudei, então o numerador vai ficar o mesmo. O 1 eu multipliquei por 3, então 3 vezes o 3 dá 9. Lembrando que tudo que eu faço no denominador eu tenho que fazer também no numerador, né? O mínimo entre 4 e 5 é 20, porque eles são primos entre si, ou seja, eles não têm divisores comuns, né? Então, 20 mais 20. O 4 foi multiplicado por 5, então aqui vai ficar menos 5. O 5 foi multiplicado por 4, então aqui vai ficar 8. Muito bem, então agora os denominadores são iguais, o que eu vou fazer? Eu copio o denominador e faço a conta em cima. Então, 9 mais 2, 11. AX mais menos 5 mais 8, 3, né? BX. E o resultado vai ser 11 terços de AX mais 13/20 de BX. Essa vai ser a expressão algébrica da soma desses monômios. Qualquer dúvida que tenha ficado, volte à aula, reveja. Se ainda ficar dúvida, deixe nos comentários. Meu muito obrigada e até a próxima aula.